Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de São Mateus nos alerta que precisamos saber colocar em prática a palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e a coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Por isso aqui estamos, meu irmão e minha irmã, neste momento tão especial, Palavra da Salvação, com este objetivo de lançar as nossas raízes, o nosso alicerce na Palavra de Deus. Te convido a humildemente abrir o seu coração, seus ouvidos, todo o seu ser e vamos ouvir com muita atenção esta mensagem tão bonita que esse trecho do Evangelho nos reserva. Hoje é domingo, dia do Senhor, neste tempo quaresmal, preparando já o nosso coração para celebrarmos juntos o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos apresenta um tema essencial, o tema da conversão e da misericórdia de Deus. Vamos juntos escutar o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes, então, esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um dos seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas
e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para contextualizar esse trecho do Evangelho que nós ouvimos, recebemos esta página esplêndida do Evangelho de Lucas, que nos conta esta parábola tão bonita e tão conhecida do Pai misericordioso, ou como muitos dizem, do Filho pródigo. Vamos juntos fazer a nossa reflexão sobre este Evangelho que terminamos de ouvir. É interessante a gente observar a introdução desta parábola. Capítulo 15 do Evangelho de São Lucas são várias parábolas sobre a misericórdia, mas tem a introdução com os versículos iniciais que a gente não pode perder de vista. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam-se para ouvi-lo. Publicanos e pecadores procuravam Jesus com o desejo de escutá-lo. Isso é muito importante. Eram sedentos de ouvir os ensinamentos de Jesus. Por outro lado, o Evangelho diz: os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Dois grupos diferentes, um formado por publicanos e pecadores e outro formado por fariseus. Todos se aproximavam de Jesus, mas com objetivos diferentes. Os pecadores e publicanos para escutar Jesus e os fariseus para murmurar, para colocá-lo à prova, para questioná-lo por que ele acolhe pecadores e come com eles. Uma pergunta inicial para nós é justamente esta: com quem nós nos identificamos? Com os pecadores que se aproximam de Jesus para ouvir a sua palavra, ou com os fariseus que se aproximam de Jesus para criticá-lo? Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente corre este risco de estar na igreja, mas não estar realmente para fazer uma comunhão profunda com Deus, mas para criticar. Quantas vezes a gente não é assim? A gente vai na igreja e critica tudo, murmura, reclama de tudo, menos fazer uma comunhão profunda e verdadeira com Deus. Por isso, esta parábola é dirigida exatamente a estes que se aproximam de Jesus somente para criticar, os críticos de plantão. E Jesus conta esta parábola bonita do Pai misericordioso ou do Filho pródigo. Pai que tem 2 filhos e o filho mais jovem pede a parte da herança que lhe cabe. E é interessante porque o direito à herança é quando o pai morre. Portanto, quando este filho mais jovem pede a parte da sua herança, é porque dentro dele aquele pai já não vive mais. Ele matou o próprio pai dentro de si. Pede a parte da herança que lhe cabe. E é bonito porque, como nós podemos refletir, este pai é a imagem de Deus, é a imagem do divino Pai eterno, que respeita a liberdade de seus filhos e filhas, mesmo não sendo um direito daquele filho, mas o pai lhe concede a parte que lhe cabe, o deixa livre. O Evangelho diz que ele parte para um lugar distante. Ali esbanja tudo, gasta tudo o que tinha, até cair em situação de dificuldade. Vai procurar serviço. O único serviço encontrado é de cuidar dos porcos, mas sequer podia comer daquilo que os porcos comiam. Portanto, este filho encontra-se numa situação de miséria profunda. Já não tem mais condições de viver dignamente. O Evangelho diz uma expressão importante: ele caiu em si. Cair em si significa tomar consciência do nosso pecado e querer voltar atrás. Vou voltar para casa, porque na casa de meu pai até os empregados são tratados melhores. Não mereço ser tratado como filho, mas ao menos como empregado. E aquele filho volta com esta intenção de ser acolhido simplesmente como empregado e não mais como filho. Mas ele é surpreendido. O Evangelho diz que, de longe, quando o pai o avistou, correu-lhe ao encontro, lhe abraçou, lhe acolhe
Ele mais uma vez diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O pai parece que nem escuta o que diz o filho. Grita aos seus servos: trazei uma túnica. A túnica é símbolo da graça de Deus, isto é, reveste mais uma vez aquele filho que havia perdido a graça. Trazei sandálias e anel para colocar em seus dedos. O anel é símbolo da aliança. A aliança que havia sido quebrada agora é restaurada. E a sandália é símbolo da dignidade. O pai, mais uma vez, devolve dignidade àquele filho e diz aos servos: matai o novilho mais gordo. É preciso que nos alegremos, pois este meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou a viver. A misericórdia de Deus vai além das nossas misérias e pecado. Vale ainda fazer um comentário sobre o filho mais velho que sempre estava em casa, mas não entrou na festa do perdão. Ficou de fora, murmurando e reclamando. Hoje, a gente precisa se perguntar: com quem eu me pareço? Com o filho mais novo, que às vezes se distancia de Deus, mas que pela conversão voltamos a casa? Ou com o filho mais velho, que sempre está em casa, mas não sabe entrar na festa do perdão? Portanto, aprendamos do Evangelho a entrar na festa do perdão, porque Deus é misericordioso. O Evangelho nos fala de modo muito bonito da misericórdia de Deus e da necessidade da nossa conversão. Nós estamos nesse período tão bonito da Quaresma, precisamos levar a sério o nosso esforço pela busca da conversão. Por isso vamos nos dirigir ao Pai Eterno neste momento e pedi-lo, sobretudo, a graça da conversão do nosso coração. Pai Eterno, Pai de misericórdia, tantas vezes nos distanciamos de Ti, esbanjamos a graça que Tu nos concedes, mas mais uma vez, Pai Eterno, queremos retornar e sermos acolhidos em Teus braços. Queremos retomar a nossa dignidade filial. Somos Teus filhos e queremos viver no Teu amor e na Tua misericórdia. Ao mesmo tempo, Pai Eterno, nós Te pedimos a graça de ter um coração capaz de perdoar. Pelo Teu Espírito Santo, ajuda-nos a entrar na festa do perdão. Que o nosso coração não seja fechado como o coração daquele filho mais velho, que não quis entrar na festa do perdão. Tantas vezes também nosso coração é endurecido. Não sabemos dispensar perdão para quem precisa, mas à luz do Teu Espírito, Pai Eterno, ajuda-nos a perdoar e também ter humildade para pedir perdão de nossos limites. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.